três bullets principais, três temas principais. Primeiro, falando de fusão e aquisição, tem uma análise simples para ser feita, que a gente vê muitas notícias em cadernos econômicos, que é a relação direta entre a taxa de juros e a quantidade de transações. Então, realmente, se você observa ali em 2016, que é em plena crise de 2016, a gente vivia um ambiente de juros próximo a 14%, conforme ele desce para um patamar mínimo de 2% no ano passado, naturalmente essas transações aumentam, porque o investidor passa a ter mais apetite por investimentos mais agressivos, né? O capital dele está rendendo menos em investimentos não tão arriscados. No entanto, esse ano o movimento é diferente. A projeção de Selic para o final do ano, que é a linha azul escura por dentro, é de 9,3%, mas esse ano a gente vai bater recorde na quantidade de transações. E na nossa opinião, é porque o ambiente de negócio para fusão e aquisição aqui no Brasil, ele mudou de patamar. Então, os principais pontos para esse ano ter sido tão diferente é, em primeiro, do lado de cá, a entrada do investidor pessoa física na Bolsa de Valores. Então, dá para observar também ali no gráfico, em 2016 a gente tinha 500 mil de CPFs na Bolsa. Só nos últimos 12 meses, 800 mil pessoas entraram na Bolsa. Então, isso criou uma janela de oportunidade, principalmente entre o final do ano passado e o primeiro semestre desse ano, que muitas empresas se aproveitaram, né, para fazer abertura de capitais, emissão de novas ações, e isso volta, parte desse dinheiro volta justamente para fazer aquisições, tanto de concorrentes, e agora nesse novo mundo da tecnologia, né, a gente vê até aquisições não lineares. Poxa, a Magalu compra podcasts, sites, para gerar tráfego para os próprios meios, né? Americanas, quem imaginaria que ela ia comprar o hortifruti natural da terra? Então, essa bolsa capitalizada, né? Agora a gente está mudando de foco, mas até então trouxe muita oportunidade para fusão e aquisição, e o principal motivo para mim, aí são essas duas notícias do valor. Então, Private Equity é o fundo que compra, arruma, compra concorrentes e vende empresas. A missão dele é remunerar o capital. O dinheiro não é dele, ele trouxe isso de cotistas, né? Então, imagina que não tem como, do nada, esse mercado ficar gigantesco. Os gestores precisam ser formados. Então, os ciclos dos fundos de Private Equity no Brasil, eles estão sendo muito positivos. E, com isso, novos fundos vêm para cá, valores maiores são captados lá fora e até mesmo aqui dentro. E essa notícia contextualiza bem, né? No mundo, o Private Equity vai bater recorde, e na de baixo, que os gestores dessa modalidade de fundo, que compra empresas mais maduras, eles têm desempenho comparável aos melhores do mundo. E realmente, o Brasil tem um mercado interno doméstico robusto, é um país continental, mesmo com todos os problemas que a gente vê, né? Eu ouvi uma frase na semana passada que me marcou, que fala, pô, se você ficar 7 dias longe do Brasil, tudo mudou. Mas se você fica 7 anos, nada mudou. Então, talvez até pelo prazo que esse tipo de fundo atua, ele consegue lidar com as situações do país. Então, com isso a gente encerra a vertente de por que o mercado financeiro, né, de fusão e aquisição especificamente, ele está aquecido. E aí, quando a gente olha para o seguro, aqui a gente traz, e aqui eu vou falar bem breve, porque eu sei que está cheio de especialista na área, né? Essa não é exatamente a nossa área, mas a linha de dentro, azul escura, é a variação do PIB, e a linha cinza clara de baixo é a variação do prêmio. Aliás, desculpa, é o contrário, a linha de escura é a variação do prêmio, a cinza clara é a variação do PIB. E dá para ver claramente ali em 2015, principalmente 2016, que foram anos de recessão, que mesmo assim o mercado de seguros cresce. Quando o país vai bem, ele cresce ainda mais. Por quê? Porque ele cresce em cima, principalmente, da falta de cultura mesmo na contratação de produtos de seguro, né? São dados que chegam a nos assustar. Pô, é o 52º na densidade de seguros. Isso é seguros dividido por habitante, prêmio per capita. Então, mostra uma pista de crescimento e uma resiliência para os investidores gigantesca. Já é um mercado ali faturando 124, quase bilhões. Isso são dados da SUSEP e só com relação a seguros, né? Então, mostra a pista para o investidor. E, por fim, é até o tema do evento, né? Não tem como fugir. A inovação cria oportunidades para esses fundos também. Aqui é um estudo da Distrito, que fala a quantidade de insurtechs no país. Olha o crescimento nos últimos anos. E aqui ele está avaliando só as que têm site,
que já têm um modelo de negócio rodando, as que já estão, vamos falar assim, que de fato estão fazendo a diferença, né? E exemplo claro é essa notícia recente da PIR, recebendo um aporte de 110 milhões. Uma frase que é: não existe dinheiro grátis. Esse papo de a startup captou porque é um sonho, não é. A PIR está fazendo um excelente trabalho, com certeza tem um excelente planejamento e reflexo disso é o aporte que ela recebeu. E em cima é uma outra notícia de fundo de investimento, mas de um outro perfil, os de Venture Capital, que também compram e vendem empresas, mas atuam em perfis mais arriscados de negócio. Então, em 2021, o investimento no Brasil somou 33 bilhões de reais. É 3 vezes maior do que do ano anterior. Então, é uma indústria imparável. E especialmente no seguro, se você olhar a dinâmica, todo mundo falou isso de forma comprobatória, é um setor muito aderente à tecnologia, né? À análise de dados, principalmente. E aí sim, o tema do evento, né? Que os investidores buscam uma corretora de seguros. Aqui, do lado da esquerda de vocês, a gente analisou um histórico de 2015 a 2021, de quase 100 transações. A Alper estava em várias, inclusive, e nota-se que apenas 11% dessas transações foram por fundos de investimento comprando alguma empresa no mercado de seguro. No entanto, que são os investidores financeiros que estão ali. No entanto, dessas 89 remanescentes, 30% são as empresas que esses fundos investiram. Então, claramente, as empresas que são investidas, elas tendem a tomar protagonismo na aquisição de concorrentes e de outras empresas. E dessa amostra toda, de quase 100, quase 50% dos negócios eram justamente com corretoras. 25% eram seguradoras. Enfim, se alguém quiser ter acesso a isso na íntegra, a gente libera com certeza. E dentre as corretoras que foram adquiridas ou investidas, 50% exatamente tinham alguma especialização na carteira. Então, se o tema é o que o investidor busca em uma corretora de seguros, talvez isso ajude a dar um indicativo, né? E principais pontos de atratividade. Puxa, é um mercado 100% pulverizado, até pela natureza do negócio, né? E eu vou mostrar isso no próximo slide. Ele é resiliente, como a gente falou no primeiro, alto crescimento, continua crescendo, tecnologia. A Luciana falou, o investidor faz essa última milha com o cliente, né? Então ele chega no consumidor final, isso tem um valor gigantesco. Todos os negócios, de uma forma ou de outra, querem chegar no consumidor final. E a baixa informalidade, porque eu entendo muito bem como que é difícil se empresariar no Brasil. Muitas vezes o empresário ele toma decisões não tão populares, ele monta um balanço principalmente para oferir o mínimo possível de imposto e não para valorizar o seu negócio. No mercado de corretoras de seguros, até por ela não ser dona do produto, né, ela ser um vendedor, ela é obrigatória a emissão de nota perante as seguradoras. Isso cria um ambiente de menor informalidade. Então, na minha opinião, é um quadro que aproxima os investidores e pode aproximar investidores desse setor. Até um outro ponto aqui seria a sucessão, né? Tem muitas corretoras que estão envelhecendo com o tempo e esse ambiente todo novo de tecnologia, ele é muitas vezes difícil de assimilar para empresários que ainda estão uma geração anterior, podem não ter um sucessor à frente do negócio. E para finalizar, aqui eu queria trazer em formato de BI, mas ficou muito pesada a apresentação, então está só uma foto, mas como eu falei, a gente usa muito tecnologia, a gente não contrata de nenhum Big Data Analytics, a gente faz por conta, pluga em vários tipos de bases de dados pública e organiza isso dentro de casa. Então o Brasil hoje tem 19,9 milhões de CNPJs abertos e ativos e 54,3 mil corretoras de seguros e saúde ativas, né, CNPJs. Então mostra o tamanho desse mercado, quase 40% fica em São Paulo. E o dado mais que deixa a gente ainda mais de cabelo em pé é o quanto os investidores estão olhando para esse mercado. Isso não foi a gente que está falando, a gente usa de vários softwares para esse fim, um deles da Standard & Poor's, essa foi o principal motor de busca. E aqui a gente está falando de 741 investidores em 41 países que têm interesse no setor de corretoras de seguros no país. Então, olha a quantidade de gente interessada. Isso mostra claramente que tem muita oportunidade. Depois a gente pode franquear o acesso a isso também. Ali tem todos os investimentos que esses investidores já fizeram, entre realizado, saído, mas enfim, é isso.
esses 30 segundos finais, eu acho que uma reflexão importante, principalmente para os empresários de corretoras de seguros, não tanto para o ambiente de insurtechs e inovação, mas é quanto vale a sua empresa. Acho que essa é uma pergunta muito boa, sabe? Porque fluxo de caixa e dividendo é sagrado. É uma Ave Maria aqui, mas assim, quanto vale? Porque hoje a gente sabe quanto vale o nosso carro, é muito fácil, quanto vale a nossa casa, mas a empresa é o maior bem do empresário, normalmente, né? Então, acho que um ponto relevante de gestão mesmo é tomar decisões em cima de valuation. Zero. Muito bem, que isso.